Boa tarde, pessoal. Estamos começando aí o nosso Compartilhando Jesus, impressão da lição número 3, a vida na igreja primitiva. E desde já, convido você a se inscrever no canal, a deixar o seu like aí, ativar as notificações, para juntos estudarmos a palavra de Deus. E essa semana vimos aí a questão de igreja na vida primitiva, vimos também que em Atos 2... 46, 47 mostrava como era a rotina dessa igreja. E uma coisa muito interessante que eles tinham, que era o senso de urgência da pregação da volta de Jesus, de preparar o terreno. Eles entendiam que a situação já chegava a um limite, que já estava perto do fim, então eles viviam como, né, esperando Jesus para o dia seguinte. E muito interessante aqui que eles tinham uma comunhão espiritual muito grande, então eles se reuniam muito. Faziam ainda, né, as suas tinham ainda ali o costume de ir à sinagoga, de ir ao templo, mas tinha muitas reuniões nas casas dos fiéis. As casas tiveram ali um papel fundamental, e em vista dessa urgência, em vista desse desprendimento do mundo, eles ali vendiam suas propriedades. Eles tentavam, né, deixar todos os fiéis confortavelmente vivendo de maneira digna. E uma das coisas interessantes que foi assim, quando eles aceitaram, o povo de Deus aceitou, aqueles que aceitaram a Cristo, aceitaram a Jesus como seu Salvador, Cristo ressuscitado, receberam o perdão dos seus pecados. Muitos tinham família e tudo, e as famílias, né, mandaram embora, tiveram que sair dos seus lares, abandonar suas casas, que nem todos, né, aceitaram, acordaram. Então havia muitas pessoas refugiadas, e é nesse contexto que entra ali o Atos 46, 47, 2, 46, 47, em que essas pessoas eram acolhidas numa família, na família da fé, e tinham suas necessidades supridas, e também ajudavam os outros, faziam uma colaboração mútua entre aqueles que iam se acrescentando à família de Deus. Então, você até entender essa questão toda aí, né? Temos aí também outros aspectos que a impressão que eu tive da lição, que começa com esse que eu disse. Eles têm um senso de urgência, né? Tinham um senso de urgência na pregação do evangelho. Conforme isso, eles tinham um desprendimento total do mundo. O foco deles não era os bens materiais, os focos deles não eram aquela terra, era outra terra, era nova vida de Jesus. Então, por isso que eles tinham esse desprendimento e vendiam tudo, que sabiam que aquilo ali era temporal. Eles tratavam aquilo como realmente é. E muitas vezes muitas vezes eu, não tratamos assim. Nós fazemos do temporal, né, o eterno, e as coisas eternas a gente às vezes esquece, né? E eles tinham isso, pela impressão, pela presença do Espírito Santo, tinham essa total convicção, né? Que possamos buscar essa convicção também. E dentro ali do contexto da cura de um coxo, os apóstolos mais uma vez puderam pregar a respeito de Cristo e esse crucificado, né? A pregação deles em cima da palavra de Deus, né? Então nós também temos que professar, né, a Cristo crucificado, a volta de Jesus, o perdão, a remissão dos pecados através do sangue de Cristo. E eles tiveram mais uma vez ali, através da cura de um coxo, dizer: não, olha, foi através do nome daquele que vocês crucificaram que nós curamos, né, que foi feita essa cura, porque nós não há poder algum, nós estamos a serviço do mestre, né, daquele mestre, como eles apontaram ali para os líderes, que vocês rejeitaram, que vocês crucificaram, mas agora estamos declarando que ele é Cristo e Senhor, né, e está sentado à direita, né, de Deus Pai Todo-Poderoso. Então foi mais uma oportunidade que os apóstolos tiveram de pregar e mais uma vez ratificar, né, algumas coisinhas, né, do certo, assim, coisas características da igreja primitiva. Até tem aqui na parte de segunda, né, 5 pontos principais que caracterizaram a pregação da igreja primitiva. Jesus era o Messias sofredor, certo? Eu não preciso que eu olhe para lá se a câmera tá aqui, o foco daqui, mas eu vou me acostumar. Deus o havia ressuscitado, né? Cristo era o Messias sofredor, Deus o havia ressuscitado, Jesus havia sido exaltado no céu, ele voltaria e o arrependimento era necessário para perdão dos pecados. Essa era a pregação, é isso que Deus espera de nós, esperava da igreja primitiva e espera da igreja que vai ver Cristo voltar. Amém? Mas sabemos que dentro desse contexto começou a surgir a oposição, certo? Dos líderes da época, pediram para eles não pregarem, né? Qual autoridade que vocês estão pregando? Sobre que autoridade vocês pregam? E eles disseram: sobre a autoridade de Jesus.
e era uma coisa inegável. Eles tiveram que recuar, né, soltar os apóstolos, só pedir assim para eles não pregar mais sobre isso, porque eles estavam vendo que os sinais estavam acontecendo, não era qualquer coisinha que estava acontecendo. Mas ainda tinha, né, os líderes da época se opunham a isso, porque a maioria era composta de saduceus, líderes religiosos da época. E nós sabemos, conforme ali o relato dos evangelhos, que os saduceus não acreditavam na ressurreição. E os apóstolos pregavam Cristo ressuscitado e a ressurreição, né, por intermédio da segunda volta de Jesus. Então havia esse choque de ideias teológicas e eles, mas só que em contrapartida do que eles acreditavam, os apóstolos estavam vindo com a autoridade de Jesus, com sinais e prodígios, mostrando que aquilo era um movimento totalmente diferente de tudo o que aconteceu até aquele presente momento, e que eles tinham sim respaldo em Jesus para realizar, né, tanto a pregação quanto muitas vezes aconteceu curas de pessoas, milagres, sinais. E creio que um ponto bem interessante da lição dessa semana, que é um ponto que chamou a atenção de todo mundo, e eu vou deixar um vídeo aqui, né, professor Leandro Quadros explicando, né, 6 minutos ali, explicando sobre o porquê da morte de Ananias e Zafira. Tem muita gente que deve, poxa vida, não vou mais, né, não vou mais deixar de devolver o dinheiro, senão vou ser morto. A primeira impressão parece que foi aquilo, assim, a grosso modo você lendo, mas tem muita coisa envolvida, né? Então, o livro Atos dos Apóstolos de Ellen White tem um capítulo, o capítulo 7 trata somente sobre isso, né? Sobre o perigo da hipocrisia. O que realmente aconteceu, querido amigo aí, querido telespectador do YouTube aí? Ananias e Zafira tinham prometido, não a igreja permite, tinham prometido a Deus uma doação, né? Se comprometeram com o Espírito Santo, com Deus, de fazerem uma doação, de vender uma certa propriedade e entregar determinada parte ali para a obra. E o que aconteceu? Houve ali um arrependimento da parte deles, de repente acharam que iam sair perdendo, começaram a cair em si, não caindo no eu, não caindo em si, né? E o eu falou mais alto, não, mas nós não podemos ficar ali, digamos assim, maus na fita, vamos pensar desse jeito assim, vamos lá, entregamos uma partezinha ali, ficamos com a parte maior para nós, mas a gente não deixa de entregar, porque todo mundo viu a gente prometer, a gente não pode deixar de entregar. Mas o que aconteceu? Naquela época, essas doações, como a gente viu ali no início da igreja primitiva, que ajudavam aqueles que estavam de repente deslocados, sem família, sem teto, sem o que comer, ela era voluntária. Deus não estabeleceu nenhum plano para isso e nem determinou isso. Eles estavam fazendo movidos pelo senso de missão. Entendeu? Então não foi bom, não era uma obrigatoriedade, só que eles fizeram. Mesmo não sendo uma obrigatoriedade, eles se colocaram, né, perante essa promessa. Eles prometeram a Deus e ao Espírito Santo. Então no momento que eles estavam não entregando isso, o que estava acontecendo? Eles estavam mentindo o quê? Para os apóstolos? Não, para o Espírito Santo de Deus ao qual eles prometeram isso. E isso era uma coisa muito grave. Por quê? Porque comprometia a honestidade da igreja daquela época. As pessoas não poderiam começar a criar um costume de mentir para o Espírito Santo, de mentir para Deus, de levar as coisas de Deus na flauta. Então foi necessário que eles expirassem, que eles morressem, né? Foi pela sabedoria divina, ele entendeu que se esses seguidores tiveram esse fim, é porque muita coisa por ali iria vir e seria uma raiz para desestabilizar uma igreja que estava em crescimento, que estava no momento que aquilo não poderia acontecer. De jeito nenhum, mentiras ao Espírito Santo, desonra, porque é um compromisso com Deus, é um compromisso tão, né, importante e sagrado quanto um compromisso que você assuma aí na sua vida, uma dívida, alguma coisa assim, né? Então foi necessário. Mas vamos explanar um pouquinho mais isso aí. Se você assistiu o vídeo que eu vou deixar na descrição, você vai entender da melhor forma também o perigo, né, da hipocrisia, certo? Capítulo 7 do livro Atos dos Apóstolos de Ellen White também esclarece de forma assim, ó, sensacional esse assunto, para você não ficar com nenhuma dúvida aí e não cair nas mesmices dessas pessoas. Ah, um Deus cruel, um Deus tirano, impiedoso. Gente, não tem nada a ver, certo? Leia, entendeu? Leia essa parte do livro, assista o vídeo ali, você... E a lição também traz um pouquinho, né? Nos dá esse subsídio aí, você vai entender que não houve nada de arbitrário, nada de extraordinário no que aconteceu. Simplesmente, né? Toda ação tem uma reação, né, o pecado tem a sua consequência. Às vezes com resultados imediatos e às vezes com resultados que pode tardar, mas que vão acontecer, né? Isso é uma dica para nós. Então,
também através da segunda prisão dos apóstolos, mais uma vez ali o corpo de religiosos daquela época, confrontando os apóstolos, pedindo para eles não pregarem, né? E mais uma vez aquele movimento estava crescendo, as coisas estavam acontecendo, a palavra era pregada, muitos e muitos e muitos estavam se batizando, e chegou um certo momento que o conselho ia tomar uma decisão drástica. E entra em cena aí a sabedoria. Olha só, gente que tem esses irmãozinhos na igreja, quantos aí já não se aconselharam com aquele irmãozinho velhinho, arqueado, às vezes até usando bengala, ou até as pessoas mais velhas, pessoas até que não são tão velhas assim, mas que você senta e te transmite uma paz. Você tem esse tipo de irmão dentro da igreja? Nós temos ali, né? E deu um conselho para essas pessoas. E ele era muito prestigiado, ele tinha muito prestígio, ele tinha muita credibilidade. O nome desse camarada era Gamaliel. E se você ler ali no capítulo 5, 34, 39 de Atos, ele disse: olha, gente, pense no que vocês vão fazer com esses apóstolos que vocês prenderam de novo. Eles estão pregando, tudo bem. Mas lembre que algum tempo atrás nós tivemos movimentos, levantes de pessoas dizendo isso, dizendo aquilo, né? Um veio, levantou tantos seguidores, morreu, todo mundo se dispersou. Outro também veio lá, pegou tantos e tantos, também se dispersou. Então, queridos, se é uma coisa do homem, ela vai se dispersar por si mesma. Não temos o que fazer, não precisamos agir. Mas se isso que esses apóstolos estão fazendo vem diretamente da ordem de Deus, querido, não tem o que vocês façam, né? Essa obra vai seguir até o fim. E esse foi um conselho de Gamaliel para os líderes da época. Deixa, se é do homem, efêmero, passa, voa, né? Vira pó. Mas se é de Deus, não tem força no mundo que possa parar a pregação desses discípulos que estão desenvolvendo aí esse papel, desenvolver esse papel na igreja primitiva. Enfim, queridos, a missão da igreja primitiva e a nossa missão é entendermos que eles entenderem, nós devemos entender que somos mordomos de Deus, que estamos cuidando dos interesses dele desde o dia que ele partiu e prometeu voltar, e tudo tem que estar conforme as ordens dele quando ele voltar, porque ele vai querer uma prestação de conta, ele vai querer saber o que fizemos para que esse evangelho prosperasse, o que fizemos para que muitos alcançassem a salvação em Jesus. Ou seja, resumindo, ele vai querer voltar, né, como um bom, né, patrão, e vai perguntar aos seus mordomos se a casa está em ordem. E aí, o que eu vou dizer para Deus? O que você vai dizer para Deus? O que diremos para Jesus? Né? Estaremos envoltos em desculpas ou vamos estar com o coração tranquilo e em paz, sabendo que cumprimos, né, dentro dos nossos dons, dentro de nossas limitações, cumprimos a missão que Ele nos confiou. Então é isso que a igreja primitiva entendeu e cumpriu com muito, né, com sucesso, e é isso que a igreja de Deus dos últimos dias deve entender. Somos mordomos de Deus, temos uma missão nas mãos. Nada mais, ó, folhinha da lição passando aqui, ó. Nada mais importa, querido, dentro da sua igreja, seja lá onde você congrega, nada é mais importante do que você pregar a Cristo e Ele crucificado para a salvação, né, dos seus pecados, aceitando o sangue de Cristo e se preparar para a volta desse mesmo Jesus que nos prometeu nos levar para a eternidade. Aqueles que se arrependeram, aqueles que vivem uma vida conforme a sua palavra e conforme o amor de Deus, tá bom? Então, deixo aqui então, ó, o videozinho na descrição ali, o título do vídeo tá até aqui, ó, Por que Deus matou Ananias e Zafira? Assista, né? Até se inscreve lá no canal do professor Leandro Quadros, que ele, por dia, ele coloca ali pega aqueles trechos um pouquinho mais difíceis da lição e coloca, explana de uma maneira ali que a gente consegue entender, que fica até mais fácil, tá bom? Então, gente, estamos nos despedindo aí. Amanhã temos aí o começo de uma nova lição com o título Os Primeiros Líderes da Igreja, lição 4. O tempo passa depressa, né? Então, até amanhã com esse novo título, essa nova lição, esse novo aprendizado, e que possamos, né, possamos cada vez mais aprender da palavra de Deus. E eu espero que o estudo dessa semana, entendendo um pouquinho de como funcionou a igreja primitiva, a sua missão, as suas dificuldades, nos fortaleça na fé, e assim como eles obtiveram sucesso, com certeza, ao lado de Cristo, que também estava ao lado deles, também vamos obter o sucesso e vamos concluir, né, a missão de evangelizar. Um forte abraço, um ótimo restante aí de sábado, estamos chegando pertinho aí do pôr do sol, que você tenha um sábado abençoado junto com a sua família, né, e nos vemos amanhã, né, de tardezinha. Se você já é inscrito, vai receber a notificação que tem aí as primeiras palavras sobre a lição número 4, sobre os primeiros líderes da igreja. Obrigado aí pela paciência, por estar aqui, né,
comigo, ter feito companhia aí, eu ter feito companhia para você, para compartilhar um pouquinho daquilo que eu entendi da lição, né? Qualquer comentário, um elogio, qualquer outra coisa, bota aí nos comentários, está aberto aí para comentar, e nos vemos aí daqui a algumas horas, né? Sábado de tarde para a primeira impressão da lição, os líderes, né, da igreja. Tchau, tchau.